a partir da política do clube, eu entendi mais como funcionava o clube. Eu costumo dizer o seguinte, o Inter, na verdade, é um município. O Conselho Deliberativo é o parlamento. Foi ser sócio do Inter muito tarde, né? E começa que eu não me identifiquei, né? Eu não fiz aquele processo que hoje todo mundo faz. Vamos dizer assim, hoje eu vou revelar o meu time. Aí o cara faz uma live e tal, não sei o quê. Não, hoje eu trabalho no Donos e faço críticas do Grêmio e faço críticas ponderadas em cima do que eu vejo no campo. E não em cima do coloradismo. Mas aí tu vai lá e posta um negócio, aí os gremistas vêm por cima, porque tu é um trouxa, tu é isso, tu é aquilo, não sei o quê. Velho, se o cara não representa algo, ele não ia responder, né? O D'Alessandro fez algo que todo colorado tem que fazer. Eu acho que o Inter tá cada vez mais próximo de um título grande. Claro. Então eu tava no Canadá, o Lucas em Gravataí e o Leandro aqui no Bonfim, e a gente tava conversando de Inter. O Vozes atingiu 100 mil inscritos no dia do Inter Fluminense. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera, mais um Presença Colorada no ar. Hoje temos aqui um grande colorado, um cara que conhece muito bola, estuda bastante, vive 24/7 Esporte Clube Internacional, um cara polêmico, mas um cara que conhece muito de futebol e que vai falar justamente do seu amor, da sua história, do seu vínculo, de como ele se identificou com o Inter e como foi importante para ele como jornalista depois também, né? Sair do armário, porque fez muito bem para ele. É um cara que eu admiro bastante, um cara que conhece muito futebol, que analisa as coisas, que não só passa uma notícia, mas interpreta a notícia e bota o seu raciocínio. Eu acho que isso é extremamente plural e importante pra gente que é colorado. Estou falando de Alexandre Ernest, seja bem-vindo, grande presença. Grande presença. Obrigado, querido. Não deixem de nos seguir no YouTube, TikTok, Twitter, Escambau, Instagram e agradecer ao cafezinho da KTO aí, grande presença. E aí, meu velho, como é que é essa paixão do Inter? Como é que vem de casa? É do estádio? Conta pra gente como é que tu te tornou um cara tão colorado assim. Pô, mano, primeiro satisfação enorme estar aqui. Isso, obrigado pelo convite também. Cara, o meu coloradismo ele vem de família, né? Meu avô, meu tio, meu pai, boa parte da ala masculina, vamos dizer assim, da família é colorada. E aí desde sempre, né, cara, curtindo o Inter, vendo jogos, conversando sobre o Internacional. Engraçado ainda, meu avô, porque é o seguinte, o meu pai era colorado, minha mãe é gremista, a minha avó, por parte de mãe, é gremista, o meu avô, por parte de pai, colorado, por parte de mãe, perdão, colorado. Uhum. Só que o meu avô, o pai da minha mãe, ele é paulista. Ele não é gaúcho. E aí, quando ele veio pra cá, ele começou a se identificar mais com o Inter. E aí, depois, né, ele virou coloradão. Então, tanto que ele tinha, na época, um Fucão, né, 70 e tal, ele botava os filhos tudo dentro do carro, do Fucão, e saía com bandeira, né, e andando pelas ruas da cidade quando o Inter ganhava. Então, ele que me ensinou, assim, a ser colorado, ele que me explicou o que era ser colorado, ele que me remeteu ao lance do Clube do Povo, né, de como é importante inclusão, é importante conhecer a história do clube, né, e tal. E aí depois família, né, meu tio, meu pai, outros primos também que também são colorados, mas basicamente mesmo por causa do meu avô. Eu morei com o meu avô, né, eu cresci com o meu avô basicamente, tanto meu avô quanto minha avó. Então a gente falava muito de Internacional nesse sentido com os velhos, né. Uhum. E aí eu tenho um irmão que é colorado, eu tenho 4 irmãos, na verdade. Eu tenho 4 irmãos de sangue e uma irmã de coração, né, que Sim. é adotada e tal, mas que também tá sempre junto na parada do futebol, e a irmã, claro. E aí é legal porque é o seguinte, só eu e o Eduardo, que é o terceiro, somos colorados, os outros são todos gremistas. As mulheres e o Guilherme, que é o segundo. É que o Guilherme e o meu pai cometeu um erro tremendo, né? Meu Guilherme nasceu em 85, tá? Então, quando ele começou, mais ou menos assim, a ter noção de futebol, era aqueles anos 90 malditos. Sim, pegou, mas ele teve a oportunidade em 92, ali com 7, né? Não, ok. Mas olha o meu pai, eu olhei ainda, eu lembro direitinho, sabe? Eu tinha um vizinho, morava no Sarandi.
aqui em Porto Alegre. Eu tinha um vizinho que era gremista, assim, cara, que era o Paulo Santana, de tão gremista. E aí um dia lá o cara disse, posso levar ele no jogo do Grêmio? Pro meu pai. Guri pequenininho e tal. É o Beto o nome dele ainda. Daí eu lembro direitinho. Daí o pai disse, não, pode. Ah, ele gosta de ti e tal, né? Esse aqui ele gosta de futebol. E aí eu olhei pra ele assim, meu, tu viajou horrores, né? Daí ele, não tem problema. Sei, eu tinha, na época, cara, eu acho que eu tinha uns 14. E aí eu sei que cara, era verão, assim, devia ser o jogo de gauchão, tá? O guri volta fardado de Grêmio, sim, né, velho? todo. O guri volta com camisa, com calção, com meia, com bandeira, bola do Grêmio. Aquela década maldita que o Filipão botava o time Z e ganhava certo, né, de 6-7. Óbvio que o guri virou gremista, né, meu? Agora o Beto foi um amigo da onça. Então... não, mas é que aí... Não, o meu pai... Eu falo pro meu pai, cara, mas qual foi a ideia? Da onde tu pensou que ele não iria gostar do que ele viu lá no estádio? Porque ele nunca tinha ido com o meu pai. Sim. Aliás, isso é uma coisa doida, cara. Eu nunca fui no estádio, nem com meu avô e nem com meu pai. Sério? O meu avô teve um determinado momento que roubaram o bandeirão que ele tinha, histórico, de muitas décadas e tal. E aí ele estava indo com ele, o meu tio e outros familiares e tal, também no Fucão. E aí um dia passaram, pegaram e saíram correndo, e ele não conseguiu pegar. E aí ele se desgostou. Largou, não foi mais no estádio. O meu pai, eu não tinha uma relação muito boa assim com meu pai e tal, mas o meu pai não era aquele cara de estádio, sabe? Meu pai era colorado, conhecia a história do Inter, falava sobre o Inter e tal, mas não era aquele cara assíduo do estádio. Eu fui a primeira vez no estádio sozinho, na estreia do Gamarra, inclusive. Foi. Sabe? 1-1 Goiás, de tarde um jogo. Então, tipo assim, eu fui sozinho. Então, eu fui com meu tio, depois que Colorado e tal, a gente viu inúmeros jogos. Pô, a gente chegou a ver o Romário jogando Copa do Brasil com a camisa do Flamengo. Espetacular, assim. Tem muitas histórias. Poucas, claro, né, com os patriarcas, assim. Mas eu tenho histórias de família dentro do Beira-Rio, claro. Que legal, cara, que legal. E é isso, uma coisa é tu... acompanhar o time, né? Eu vejo assim, hoje pelo meu filho, que tem 14, nasceu bem no dia do Bi da América e tudo. É colorado fanático. Pô, eu fui 2 vezes pro Uruguai, né? Só eu e ele de carro, dirigindo com ele. Assim, 17 de agosto? Não, 18 de agosto. 18 de agosto de 2010. Nasceu às 19h53. Foi o único jogo que eu cheguei no meio e saí antes de acabar, e para mim foi 3-0 aquele jogo, porque eu só vi os 3 gols do Inter, né? E aí, só que foi uma loucura, Ernest, porque era meu primeiro filho e eu tava tão tenso com a possibilidade de dar tragédia que mesmo depois que deu tudo certo, não me caiu a ficha nem que eu era pai, nem que nós era Bi da América, porque a tensão foi tão grande nesse sentido. Mas é completamente diferente se tu pegar essa gurizada de hoje, que está acostumada com videogame, que está acostumado a conhecer futebol internacional melhor do que a gente. Claro. Tá? Mas mesmo nos jogos do Inter, fora de casa, quando a gente vê na TV... ele não é o mesmo impacto, não tem. No estádio ele se transforma. Então, essa relação, essa coisa da massa estar junto, ela eu digo assim, o que mais me prende em Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, é o Beira-Rio. Sim. Sabe? De tu fazer um exercício assim, para eu ser feliz. Não, eu seria um cara que poderia morar em qualquer lugar do mundo, mas eu sofreria em não poder estar no estádio com meu pai, com meu filho, de não viver, seja para sofrer, seja para se abraçar e comemorar. Né? Não, mas tu tá correto, porque eu tenho, por exemplo, assim, ó, em 2017, meu filho nasceu em 2013, tá? 2017, 4 aninhos, levei ele no Beira-Rio, primeira vez. Daí ele foi lá, a gente tem vídeo e tal, mas ele não entendia muito. Estava lá naquela loucura, azucrinando na arquibancada. Beleza. Daí nós fomos morar no Canadá, em 2018. E aí eu fiquei até 2021. Ele está lá ainda.
né? Ele ficou lá com a mãe, eu e a mãe dele nos divorciamos, e ele ficou lá com a mãe. Só que aí, cara, teve aquele jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que nós ganhamos nos pênaltis, na 2019, se não me engano. 2019. E daí ele pô, não tem essa cultura de arquibancada, mas ele já tava maiorzinho e tal. E aí eu levei a galera do consulado do Inter em Montreal, que era onde eu morava, na minha casa, pra gente assistir ao jogo, comer uma pizza e tal, claro. E vibrar, né, meu? Sim, pra ter aquela coisa do monte de gente de camisa vermelha, aquela coisa, então todo tinha mundo assim, tenso. cara, tinha pô, era uma sala enorme, assim, o apartamento era bem legal. E aí tinha muito colorado, cara, devia ter uns 15 colorados, assim, dentro da sala, e então ficava aquela coisa assim, todo mundo mais perto e tal. Então ele sentiu um pouco dessa parada de arquibancada. E aí, quando nós ganhamos o jogo, né, cara, todo mundo se levantou pra pular, assim, e eu achei muito bacana, porque daí a gurizada, como sabia que ele nunca tinha meio que vivido o Beira-Rio, o pessoal de Montreal botou ele no meio da gente, assim, todo mundo ficou pulando pra festejar com ele no meio, né? Então é muito legal, assim, essa questão de tentar, né, pelo menos trazer um pouco da cultura. Porque, cara, lá é extremamente diferente, né? O jogo de futebol lá ele é visto diferente. A pessoa não tem torcida lá e tal, mas é muito mais assim, lorde, né? Sim, claro. Parabéns, né? E tal, aquela coisa. Mas sabe que eu uns 2 anos atrás eu vi um Barcelona e Betis, que foi 5-0 que o Rafinha destruiu. Ele foi um baita jogo, assim. Ficou um Cássio da KTO. Nós tá lá, nos encontramos, fomos lá, o Deco arrumou uma boquinha livre para nós, lá fomos na tribuna do presidente. E eu disse isso pro Cássio, me chamou a atenção que é muito mais fácil pro dirigente entender o torcedor europeu do que o nosso. Claro. Porque, assim, esse comportamento mais lorde deles, ele é muito explícito. Porque assim... tu faz um gol, bate palma, que legal, etc. Assim, fez uma jogada de viril, de força, não, mas... E também, ou seja, tu entende no filtro ali o que a torcida tá gostando ou não. Aqui é o seguinte, né? Daqui a pouco um começa a vaiar o jogador, o outro já briga com o cara que tá vaiando. Ô, meu, como tu tá vaiando o jogador? E a confusão e gritaria, e tu não sabe se tá xingando o juiz, se tá xingando a mãe, se tá xingando a torcida adversária. É muito mais passional, e aí fica difícil de digerir esse feeling da arquibancada para se tu tá no caminho certo ou não, né? Não, e essa passionalidade acaba se transformando numa série de características, né? Porque o cara pode ser passional e ser extremamente apoiador. O cara pode ser passional no primeiro passe errado, 16 jogos de invencibilidade, mas no primeiro passe errado, esse aí tem que sair e tal, não sei o quê. E as características, elas são muito marcantes aqui no futebol brasileiro, né? No futebol do exterior, assim, eu não tive oportunidade de ver na Europa, mas eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, lá na MLS. E a cultura do povo é diferente, né? É diferente já na NBA. Na NBA os caras são extremamente passionais, assim, e mais fortes. Não se compara, claro, com a agressividade daqui, né? Sim. Mas eles são mais passionais lá na NBA. E eu queria ter visto a NFL, e eu não consegui. Sim. Eu queria ter participado. Não entendo nada de futebol americano, não entendo nada, mas eu queria ter ido para viver a arquibancada, né? Sim. Para tu poder... O match day, aquela coisa tem, né? Porque eles são especialistas nisso, né? Não, em o transformar hockey é um absurdo. Né? O hockey sobre gelo, né? É um absurdo. A NBA é um absurdo. Pô, eu tive lá quando o Toronto ganhou a NBA, né? Então, assim, praças tomadas, assim, e todo mundo, claro, né, bebendo sua cerveja, comendo alguma coisa e tal, mas numa civilidade tremenda, assim, né? Então, é utópico, né? Aqui dificilmente a gente vai ter isso, né? Eu não digo nem aqui em Porto Alegre, mas eu digo aqui no Brasil mesmo, né? Porque o futebol aqui é visto de uma forma diferente na Argentina também, é visto de uma forma diferente no Uruguai também, mas é legal. Acho que tem características diferentes, mas é legal. E o que trouxe o Ernest para o jornalismo?
Foi o amor pelo futebol /Inter ou não? Eu sempre fui um cara que entendi que tinha que ir para comunicação, que sempre entendi que, né? Porque até é legal aproveitar também essa pergunta para te falar um pouco do teu processo de construir conteúdo, né? Que tu é um cara crítico, mas tu é um cara que vai lá e a gente estava dizendo nos bastidores aqui que tu checa muito as notícias que estão bombando na internet nesse sentido. Então, a tua vocação era ser jornalista ou foi o amor do Inter? Não, cara, assim, ó, eu sempre gostei muito de escrever. Tá. Eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma banda, por exemplo, eu era vocalista, eu escrevia as músicas, então de vez em quando escrevia peças de teatro também, eu era muito envolvido com o negócio de igreja, assim. Então eu escrevia peças de teatro, enfim, sempre gostei de escrever. E aí fui pro lado do jornalismo por essa vertente de gostar de escrever. Sim, por ter facilidade, por saber se expressar. Por ser um cara mais comunicativo, eu sou um cara extrovertido e tal. Então eu fui pro lado da comunicação. Eu comecei, na verdade, de cara na comunicação, trabalhando na RBS. Eu peguei o meu primeiro semestre de jornalismo, eu comecei, por exemplo, em junho, em setembro eu já estava trabalhando na RBS. Eu fiz um projeto Caras Novas lá, que fazia uma prova e tal, conhecimentos gerais, e depois os melhores eram chamados. Daí eu comecei a trabalhar no segundo caderno da Zero Hora. No segundo caderno da Zero Hora. Quem é que estava lá? Na época, eu trabalhei com o Bícigo, com o Renato Mendonça e tal, a galera xarope, assim. Galera boa, Carlos André Moreira, Cláudia Laitano, Roger Lerino, enfim. Não vou falar, acabar esquecendo alguém aí, né? Os caras vão ficar chateados. Pô, mas era na época que a gente olhava a Zero Hora por trás para ver o futebol primeiro. Sim. E depois ia pro segundo caderno. Não, né? absurdo, assim. E foi uma experiência muito boa, porque era uma galera extremamente boa de texto, extremamente boa de contar história, né? Então, as questões, assim, envolvendo não só a credibilidade do jornalismo, mas o estilo do jornalismo, eu peguei muito. E toda uma curadoria cultural ali que era importante pré-internet. Aí, claro, né? e pessoas relevantes nas suas áreas, pessoas, né? O Eduardo Veras era um extremamente importante na questão das artes plásticas e tal. Sim. Luiz Bícigo, música. Renato Mendonça, teatro também com música. Carlos André Moreira, literatura. O Roger era o cara da contracapa. Então, assim, tu vai criando uma linha de raciocínio para o jornalismo. E que formou tanta gente boa. Não sei se chegou a trabalhar com o Marcelo Ferla. Sim, também, o Ferla, claro. Muito gremista. O Ferla, o Nazi também. Então, muita gente boa. Mas, enfim, daí depois eu acabei indo para o online da Zero Hora. Depois eu fui editor, depois eu fui editor do Clique RBS também. Era o gancho que eu precisava. Exatamente. Daí, cara, e aí eu... Online isso quando? Clique RBS? 2008. Clique RBS. Isso. Eu comecei, né? Eu até tava falando sobre isso, cara. Eu tô com quase 25 anos de jornalismo já. Comecei em 2001. Então, tu vai pegar, por exemplo, 2001 na Zero Hora, eu fiquei na Zero Hora até 2016. Daí eu fui desligado no primeiro semestre. Aí, em 2017, trabalhei no Inter. E aí depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, trabalhei dentro da Zero Hora, segundo caderno, Clique RBS, e aí não tinha mais para onde crescer. Porque eu comecei a coordenar, por exemplo, cobertura da Feira do Livro, comecei a coordenar a cobertura online do Planeta Atlântida, comecei a coordenar as coisas, mas não tinha mais para onde crescer. Porque depois era só cargo de gestão. E aí o meu antigo chefe me disse o seguinte: tem uma vaga para ti que tu vai adorar. Tu vai querer. Daí eu, qual? Setorista online no esporte ali, do Inter. Pô, sério, os caras sabem que eu sabia que era colorado, né? Óbvio, dentro da redação todo mundo sabe o time de todo mundo. É, óbvio. Daí eu disse, tô dentro, certo. Até porque se tu não souber o time, tu não é jornalista. Exatamente. Daí eu ainda falei de cara, assim, eu disse, tô dentro. Daí ele, então tu faz o seguinte, é só tu que vai concorrer, eu vou botar o teu nome na parada e só não faz merda, né? Só não faz bobagem na hora da entrevista com o editor, porque daí tu tá dentro. Eu disse, então dá, beleza. Só que daí na época era assim, era repórter online e repórter papel. Então eu trabalhava com o Leandro Bez, só que o Leandro Bez fazia papel e eu fazia o online. Então, digamos assim, todas as matérias de internet estava lá, o Alexandre Arnes fazendo. As matérias do papel, o Leandro fazia. Em um determinado momento, se juntou tudo.
Legal. Aí o Leandro começou a fazer matéria de online, e o online também começou a fazer matéria de papel. E aí, quando viu, a gente fez a duplinha, né? Que o Marcelo Medeiros chamava de sombra e escuridão. Tem aquele filme, né, cara, com o Michael Douglas, ele é um caçador de leões e tal. São 2 leões que chegam numa aldeia e começam a matar todo mundo, porque os leões estavam famintos, sabe? Daí o Marcelo Medeiros brincava que a gente era a sombra e o escuridão. Porque quando eu não ia atrás dele de alguma coisa, o Leandro ia, e vice-versa. Que legal, que legal. E aí, claro, por tu ser um cara opinativo, até por tu ter tido essa migração pro digital e acabar tendo mais espaço para opinião, tu vira um cara crítico e aí cria alguns ranços hoje dentro do Inter nesse sentido, né? E tu não tudo, acho. Não, mas e tu não acha que assim muitas vezes a postura de quem está sendo criticado ela potencializa isso? Porque, assim, crítica é para ser feita, sabe? E eu sou um cara, assim, que... Claro, hoje eu estou na comunicação, como artista, e na TV, no rádio, mas eu sempre tive uma lógica, tipo assim, cara, um jornalista que me critica, se eu bater de frente com esse cara, ou sei lá, ou se eu simplesmente, assim, esse cara não gosta de mim, etc., não tiver argumento... Eu vou pedir um direito de resposta, vou ganhar um minuto e depois o cara vai passar o tempo inteiro batendo em mim novamente, assim. Então, assim, vamos tentar entender, vamos tentar se botar no lugar dessas pessoas. Tem uma passagem muito legal com o Farid, quando eu me elegi conselheiro do Inter, a primeira vez, lá em 2000, 2002, renovou alguns e alguns conselheiros tradicionais acabaram não entrando ali, porque quando eu entrei ali com Interação, com o Inter 2000, e eu era do Inter 2000. E aí o Farid estava na Gaúcha e ele dizia assim, pô, tu vê, tem tanto conselheiro bom aí, não sei o que, que não coisa, e aí vem um Mano Tchento, vai vir de bermuda e chinelo de dedo no conselho, vai esculhambar tudo, não sei o que. E eu nem ouvi, porque eu estava ali na função, ali, fazendo a boca de urna, aquela coisa toda. E aí chega alguém, assim, do meu movimento, o cara tá falando mal de ti, vai lá e bate nele, o que tá pensando, não sei o que, Deus, assim... será que eles me dão de direito de resposta? Vai lá. Tá, vamos lá. Daí eu fui, e aí eles já ficou meio constrangido, assim, né? Daí eu disse assim, olha, obrigado por me darem a oportunidade de me expressar aqui. Eu quero dizer o seguinte, Farid, tu não me conhece, então é normal que tu tenha preconceito em relação à minha pessoa, tá tudo certo, mas assim, eu acho que tu tem que entender que a maioria das pessoas que frequentam o estádio hoje tem a minha idade. E que se o conselho quer ser plural, ele tem que ter também pessoas que olhem para frente, que vejam o futebol e que entendam que o futebol não é só para as pessoas mais velhas, é para todo mundo. E por que não ter representatividade nesse sentido? E enquanto as minhas vestimentas, não te preocupa que eu sei me adequar ao rito e que isso não vai ser um problema para o Esporte Clube Internacional. Daí todo mundo, que legal. Não bati no cara, fui elegante. Passou a vida, não sei o que, nós tínhamos um programa na Ipanema, que era o programa da comunidade, e aí eu tive o prazer de fazer aqueles 3 Grenais em campo, que teve o da Montanha dos Vinhedos lá, e fiz com o Cabral, o Porã estava na Ipanema, e era o setorista do Grêmio, e eu o setorista do Inter. Até na Band eu tenho um case lá que eu entrevistei o Quero, que eu disse, não sei o que, quero. Aí eu fazia pergunta, ele... Daí daqui a pouco assim, e aí, Quero, então, estamos fechados com o Inter e com a Band, não sei o que, E aí eu botei o microfone pro Quero e o desgraçado não falou nada, cara. E aí eu esperei uns 2, 3 segundos e é isso aí, quem cala consente, até o Quero tá com a gente. E nesse ensejo todo, no Grenal do Beira-Rio, o Farid chega para mim assim, aí na Band vocês já deram que tal o portão tá com problema, não sei o quê. Eu, não, ninguém falou nada, não sei o quê. Daí, ele me deu um furo que ele já tinha dado na Gaúcha e que eu fui ali, tu imagina, eu nem era repórter nem nada e estava contribuindo com uma questão. Tu imagina se eu tivesse chegado lá atrás
e tivesse já quebrado o pau com um cara que tem o microfone da Gaúcha, por exemplo. Então, assim, Sim. não que tu vá passar pano, não que tu vá deixar o cara tripudiar, mas tu pode mostrar que tu respeita uma opinião que é diferente da tua e não é por isso que tu vai brigar, não é por isso que tu vai deixar de... com argumento, E não vai deixar de... Eu acho que se tu tem autoconfiança nos teus argumentos e tu tem humildade para entender que muitas vezes as pessoas podem ter argumentos que vão te convencer, aí tu estabelece um diálogo. Né? Claro, claro. Eu acho que assim, eu vivi o jornalismo, vamos dizer assim, né, mais intenso, de uma forma não identificada, quando ali eu estava com o Bs na 0 hora e tal, e eu enxerguei um nicho que poucos davam valor, que era a política do clube. Entendi. Né? Então, a partir da política do clube, eu entendi mais como funcionava o clube. Porque daí eu ia lá, conhecia o Mano, conhecia o Alexandre Ernest, conhecia o Joãozinho, e assim tu ia indo. O Lucas. E daí tu vai vendo como funciona o bastidor, tu vai vendo como funciona... Cara, eu costumo dizer o seguinte, o Inter, na verdade, é um município. Sem dúvida. O Conselho Deliberativo é o parlamento. É isso aí. Então, esse negócio que tu disse assim, né? Mas quanta gente melhor e tal. Beleza, legal, mas o nome disso, além de pluralidade, Democracia. é uma questão de democracia. O Conselho Deliberativo do Inter é a casa do povo colorado. Assim como a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Vereadores e tal. Essa é a lógica. Exatamente. Tu não tem que ter ali dentro da Câmara dos Vereadores ou da Assembleia Legislativa pessoas que só tenham diploma, pessoas que só tenham um PhD. Melhor até. Porque aí posso vira até concordar. uma bolha, né? Posso até concordar que seria melhor se o cara tivesse mais ciências, se o cara fosse mais estudado, se o cara tivesse PhD, mas aí tu não teria a pluralidade. Porque tu tem que ter o cara que tem, talvez, o menor poder aquisitivo e que fala para pessoas que tenha a mesma ideia que ele, o mesmo fundamento que ele e tal, e tu tem que ter o cara que talvez, mesmo lá em cima, também pense nessas pessoas, mas pense com questão de academia, de estudo, é a pluralidade que tu tá falando, mas em cima de cada... Não assim, senão vira só uma casta, né, cara? Sim. Só os ricos, só quem tem dinheiro, quem tem história no clube. Quem tem vínculo com o clube, às vezes não é nem poder aquisitivo, mas é o vínculo... Então eu defendo muito assim que tu tem que conhecer as pessoas como um todo, né? A pessoa pode não gostar de mim ou do que eu falo e tal, mas ela respeita, porque eu não estou falando em cima de vertente política, ou porque eu estou falando porque eu conheço, eu sei o que eu estou falando, né? Não, e sabe o que eu acho, Ernest? Assim, isso aí eu não falo nem de política de futebol, eu falo de política como um todo. Como um todo, tá? As pessoas teriam que ter o direito de se manifestar politicamente. Porque, vamos dizer lá, tu tem lá 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 10 mil seguidores, não importa. Tu tem o direito de dizer assim, eu acho que esse candidato aqui é melhor para o meu país, para o meu município, para o meu clube de futebol, e tá tudo certo. Claro. Não significa que por isso... Só que hoje, com essa polarização e com esse antagonismo, se tu faz isso, tu perde seguidor. Se tu faz isso, tu pode ser cancelado. Se tu faz isso, tu tá fazendo isso por interesse. Então, na verdade, se expor hoje, politicamente... seja na política como um todo, seja na política clubística, ela só te atrapalha, ela não te ajuda. Sim. Mas é uma convicção de uma narrativa, de uma contribuição, de um diagnóstico que tu fez lá atrás da importância de... Não, eu tenho que falar de política. E aí eu vou te dar um exemplo. A questão do D'Alessandro. O D'Alessandro apoiou o Melo, e teve muita gente diminuindo a idolatria dele por apoiar o Melo. O Abel apoiou o Melo e teve gente diminuindo. Não, mas para aí, cara. Tudo que eu quero... E claro, eu estava do lado deles ali, mas não era isso que eu quero dizer. Mas tudo que eu quero como torcedor é que os meus ídolos me digam assim, não, eu acho que esse projeto aqui é melhor. E eles podem ter esse direito. Tanto que, quando o Barcelos veio aqui, eu zoei com ele porque, tá dando tudo certo. Quando nós entramos na questão do
Alessandro, eu disse, mas se tu tivesse me ouvido lá num dia depois que tu ganhou a eleição, quando eu fui na Grenal, eu disse, Barcelos, se eu fosse tu, a primeira pessoa que eu ligava era pro D'Alessandro, vem aqui me ajudar no vestiário, vamos resolver isso, é um gesto para apaziguar, etc. Assim, deu risada, teria dado certo. Sim. Eu acho que assim, cara, eu acho que agora entrando na questão política, né? Eu acho que o Lelê da Atlântida, né, do Bola nas Costas, o Lelê Bortolassi, Sim. ele falou uma frase, que já foi conselheiro também, né? Não, então deixa eu contar a história. Assim, quando o pai foi candidato a presidente contra o Pífero, e aí ele era favorito nas pesquisas, nós estávamos lá na Sul-Americana, ganhamos a Sul-Americana, comemoramos, fui e sabia que ali ele tinha perdido a eleição. Dane-se, nós fomos campeão, tá tudo certo. Ali, o Inter 2000 meio que se dividiu. E eu, opa, olha só, está se dividindo aqui o movimento, vamos falar com os caras aqui, vamos construir a nossa força, etc. E ele, não, cara, se as pessoas querem dividir, eu fui o único cara que tive coragem de peitar o Fernando Carvalho aqui dentro do Conselho, porque era justamente o intuito de que o Inter tinha que ter fiscalização, que o Inter não podia ter dono, que se respeitava o trabalho sempre, etc. Mas o pai acreditava nisso e bom, se dividiu o movimento. E aí nós não fomos atrás de construir um movimento robusto e o nosso movimento ficou muito pequeno. Só que aí pintou uma oportunidade daí eu dizer, tá, mas opa, então já que tu não quis, deixa eu trazer algumas pessoas que formam opinião e que são mais novas para a gente plantar um projeto pensando no futuro do Inter. Daí eu convidei o Fetter, convidei o Lelê e convidei o Potter. Uhum. Só que aí, justamente... O Lelê até se envolveu mais dentro do Conselho, porque na época ele não tinha nem começado o Grenalizando, ainda ele não tinha ido para a comunicação. Mas o Potter e o Fetter, eu acho que se constrangeram naquela época, de se explicitar como conselheiros do Inter. Assim. Então isso eu acho que atrapalhou eles profissionalmente, eles acabaram não... O Potter brinca que ele disse que ele foi o pior conselheiro da história do Inter, né? É que não tinha o identificado também. Exatamente, época, né? É isso que eu tô querendo dizer. O comunicador como identificado, né? Todo mundo... Por exemplo, eu só fui ser sócio do Inter em 2017. Quando tu volta... Quando eu vou trabalhar no Inter. Ah, entendi. Quando eu vou trabalhar no clube. Porque antes, quando eu era isento, quando eu estava trabalhando na RBS... Podia ser, não, eu ficava pensando, não vou ser, porque daí os caras vão achar lá... o meu nome. Exato. Né? Ernest é um sobrenome também que não é muito comum, né? Que é fácil, né? Então, nesse sentido, eu fui ser sócio do Inter muito tarde. Né? E começa que eu não me identifiquei, né? Sim. Eu não fiz aquele processo que hoje todo mundo faz. Vamos dizer assim, hoje eu vou revelar o meu time. Aí o cara faz uma live e tal. Não sei o quê. Não, eu estava no mercado, o Marcelo Medeiros me convidou para trabalhar no clube e eu fui trabalhar na mídia do Inter. Coincidentemente, né, se o cara está trabalhando na mídia do Inter, quase sempre o cara é colorado. Mas aí depois eu falei nas minhas redes, hoje eu estou trabalhando, a partir de agora eu estou trabalhando nas redes do Inter, vai ser uma baita experiência para minha carreira e tal, eu como colorado, aí sim. Mas não fiz aquela coisa, aquela pompa, né, de tal. E é do jogo. Tem uma história muito legal com o Fabris e com o Gelson Pires, porque o Fabris também não era identificado e ele era setorista do Inter. Sim, né? sim. E o Gelson tinha certeza que ele era colorado. Não, tinha certeza que era colorado. Né? E o Gelson, é um dos maiores personagens da história do Inter, esteve aqui conosco. Até, seu Gelson, eu tenho que ir na sua casa para ver as medalhas, para ver as faixas lá, porque, olha, a contribuição que o seu Gelson vai dar para o Museu do Inter depois impressionante. Não, é uma lenda. Sem dúvida. E aí o seu Gelson, e o Fábio falava depois na grana, o seu Gelson chegava para ele, hoje nós vamos ganhar deles, não sei o que, e ele, vamos ganhar, mal sabia que era né, fogo amigo, assim. E isso faz parte. Agora, claro, que para um presidente te convidar para trabalhar no clube é porque fica evidenciado isso, assim. Mas aí tu vê, olha só, a gente tá falando de 7 anos para cá, é muito pouco tempo. É pouquíssimo. Em 2017, as pessoas ainda se constrangiam de dizer não. Não tinha identificado naquela época. Não tinha, assim... Tinha a galera da Inferno, que já fazia um trabalho, assim, mas que não era tão ativo como hoje, assim, né? Eu acho que o único programa identificado que tinha era o Grenalizando. Depois, sim. Porque aqui, o Grenalizando, eu fiz 1 ano de SBT no Grenalizando em 2015.
Uhum. Não, isso sim. Mas eu Mas digo assim, não eram jornalistas, isso aí, exatamente. Setorista identificado, isso que eu quero dizer. Tá, perfeito. Né? Mas se tu pegar... Cara, é doido, né? Porque, na verdade, assim, enquanto eu era da mídia tradicional e a gente falava direto, né? Pô, com Melo, com Medeiros, com tal. Eles sempre assim, mas tu é colorado? Aí a gente dava uma risada. Eles sabiam que o Beza era colorado também, mas a gente sempre, eu pelo menos, nunca disse assim, sim, eu sou colorado. Porque tu tinha a questão ética profissional, compromisso com a empresa. Assim. Sempre tinha aquela coisa. E o cuidado, assim, né? Porque é a mesma coisa que a gente passa hoje, né? Pô, mas tu é colorado e tá dando essa notícia. Tá? Sim. Tipo assim, não, velho. Notícia, né? Eu rebato muito, né? Eu não gosto muito ali, ó. Vamos supor que a gente começasse, né, o programa aqui agora. O jornalista identificado, Alexandre Hertz. Não, o jornalista Alexandre Hertz. Sim, claro. A única questão é que tu sabe meu time. Mas eu continuo sendo jornalista. Não muda nada eu ser colorado ou se eu fosse gremista. Não mudaria nada. Porque, na verdade, hoje eu trabalho no Donos e faço críticas do Grêmio e faço críticas ponderadas em cima do que eu vejo no campo. E não em cima do coloradismo. Mas aí, por exemplo, acontece isso muito comigo, das pessoas dizem assim, pô, mano, como tu acaba sendo um cara que fala de Grêmio sem ter um olhar passional. Claro. Mas, pô, se eu tô na rádio para falar de futebol, eu vou falar o diagnóstico que eu tô vendo do jogo que eu tô vendo. Sim, assim. se vai corneteada, aí é outra coisa. É o que eu sempre digo. Cara, eu sempre vou secar, sempre vou torcer contra, etc. Mas se é para falar de futebol, vamos falar de futebol. Claro. E é legal porque eu vejo isso na rua, assim, de muita gente. Pô, mano, eu gosto muito quando fala do Grêmio, etc. E provavelmente deve acontecer isso contigo também, né? Eu já cara, tava eu moro do lado do Iguatemi, moro no Germânia ali. E aí, em seguida, eu tô ou no Iguatemi ou no Bourbon, ali no Country. E já aconteceu assim, de cara me parar, bom, eu sou conselheiro do Grêmio. E eu, agora deu, né? O cara vai vir falar alguma coisa e tal. Sim. Parabéns, cara, gosto do teu trabalho e tal, não sei o quê. Eu não gosto muito porque tu é colorado e de vez em quando tu pega pesado e tal, mas tu é um cara ponderado, legal e tal. Então, assim, eu acho que isso é o bacana, sabe? Quando o outro lado Civilidade, também... né? Primeiro sem de tudo. perder a rivalidade, né? Primeiro de tudo. Mas quando o outro lado também reconhece o teu trabalho, sabe? Reconhece. Eu sempre penso assim, ó, o cara... Tem uma galera, né, que... Pô, a internet hoje dá voz pra todo mundo, né? Mas aí tu vai lá e posta um negócio e os gremistas vêm pra cima, porque tu é um trouxa, tu é isso, tu é aquilo, não sei o quê. Velho, se o cara não representa algo... Ele não ia responder, né? Exato. Ele não ia ficar falando, ele não ia... né? Então o meu trabalho está sendo bem feito. Claro. Por um lado. Né? Porque a crítica foi tão contundente, ou a corneta foi tão contundente que fez o cara... Que teve impacto, né? Pegar o celular dele e... Não precisa me ofender, mas foi lá e respondeu uma postagem. O cara que é irrelevante... Ninguém faz isso, Exatamente, já te ajudou. E tu falaste, né, dessa pluralidade do conselho, da democracia, e aí, porque eu queria entrar nessa questão do rancor, e muitas vezes, mas para a gente voltar nesse sentido, não significa que porque um cara é um PhD em alguma situação, ou porque o cara tem uma experiência de vida maior, etc., que esse aqui vai dar certo ou que esse vai dar errado. Concordo. Mas, no momento que a gente está vivendo de futebol, de SAF, de ligas, de ESPN sendo comprada pela Disney, os caras botando dinheiro aqui porque estão vendo que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é extremamente competitivo e olha o valor que foi agregado na Premier League depois que eles se deram conta que era um... Então, eu vejo assim que a gente pode dar um passo importante para o futebol brasileiro para que ele seja uma vitrine maior e tenha mais audiência no mundo, coisa que a Globo nunca se preocupou em fazer. Ela tinha lá a Globo Internacional. Sim, porque era só deles, né? Exato. Era só eles. Só que daí, vamos lá. Cada vez mais a gente vai precisar profissionalizar o nosso futebol. Porque a gente está falando de investimento, a gente está falando de diminuir custo e ter mais efetividade, e uma série de questões. Não quero entrar em gestão e governança. Mas o presidente e o conselho de gestão vão sair do conselho, né? Então, eu trabalho isso bastante, assim, queria saber a tua opinião,
porque eu acredito que quando tu entra no conselho, até para não fazer daqui a pouco, o cara que está lá 20, 30 anos lá, mas quando tu entra no conselho, tu deve passar por uma capacitação. Ah, não, com certeza. Sabe? Com Ó, lá certeza. 100 horas, passa lá pela Universidade de Futebol, passa por isso, usar a estrutura do clube para preparar melhor o ambiente do futebol para esse conselheiro, que é um apaixonado, que é um sócio, que é um torcedor, que está entrando ali, para que ele... eu acho que isso aceleraria muito esse processo para que os novos conselheiros possam participar mais e possam acrescentar, sabe? Então, eu concordo contigo. Eu estava falando do Lelê, quando eu falei do Lelê, era só um seguinte, né? Tu disseste ali, antes de... Pô, tu vê o D'Alessandro estava com o Melo, né? E hoje está com o Barcelos e tal. O Lelê falou um negócio que no Bola que eu achei interessantíssimo. E eu não tinha pensado por esse viés. Eu também fui um cara que criticou o Barcelos quando ele fez... mas... Só um pouquinho, quem é o presidente agora? É o Melo, então, né? E tal, isso, aquilo, né? Eu critico, quando ele chamou o D'Alessandro, quando, na verdade, assim, quando ele abriu mão de todo o projeto que ele, vamos dizer assim, foi eleito, né? E sabe qual foi a minha interpretação? Que foi um gesto de humildade do Barcelos. Não, perfeito. Hoje, e não só pelo D'Alessandro. Não, pelo Paixão também. Pelo Paixão, pelo próprio Roger. No caso, assim, né? Abolir o técnico estrangeiro, vamos dizer assim, né? Porque ele tentou com muita gente, né? Miguel Ángel Ramírez, depois o Medina. Ele acabou recorrendo ao Diego Aguirre, que é um estrangeiro, mas que é mais um estrangeiro da casa e tal. Mas o que o Lelê disse que eu fiquei curioso? Mas daí o Lelê disse o seguinte: cara, o D'Alessandro fez algo que todo Colorado tem que fazer. Ah, sim. Mas não o sentido no movimento de aceitar vir trabalhar com o Barcelos. Olha só, todo Colorado tem que fazer o seguinte, ele tem que se posicionar politicamente. É isso aí. E dizer, eu tô com esse cara aqui. Mas o Inter é maior do que agora, isso. Exatamente. Esse cara o cara que eu tava do lado não ganhou, mas o Inter é maior. Então eu tenho que pegar e vir aqui para trabalhar pelo Inter. O Inter me chamou e a convocação, né? Exatamente. Isso eu não tinha ido por... É porque eu não tinha ido pelo viés do D'Alessandro. Eu sempre pensei assim. Eu vim pelo viés do Barcelos. E por aquilo que, querendo ou não, ele foi eleito. Ele foi eleito por isso. Tu vê que coincidência. Eu disse isso na segunda-feira no Grenal UFC, depois da eleição. Eu disse... Pô, liga pro D'Alessandro, vamos lá. Não. E falando justamente isso, que o que me indignou mais não foi só o Barcelos ganhar, o Melo perder. Não, o que me indignou foi o tratamento que alguns colorados estavam dando pro D'Alessandro e pro Abel. Que tu não pode ofuscar isso. Não é porque tu pensa diferente do teu ídolo que ele vai deixar de ser teu ídolo. Sim. Simples assim. Mas isso faz parte, não adianta. Agora... a convocação, tanto que já se ventilou do Abel e tudo mais. E é isso aí, gente. A gente precisa entender que o futebol ele ainda é o mental, ele ainda é o ambiente. E, no meu modo de ver, também uma outra coisa que eu falei em relação ao Roger, não só o gesto de humildade, como gestor... Eu critico muito, eu não critico o treinador gringo, eu critico o preparador físico gringo que não conhece a loucura que é o futebol brasileiro. E acho que um time do tamanho do Inter não pode fazer experiência com um preparador físico. Tu tem que pegar um cara de mercado que saiba como é trabalhar 70 partidas por ano. Se ele é gringo ou se ele não é. Continental, né? Claro. Porque pensa assim. E só para concluir, e outra coisa. Eu apoiei o Roger, porque era um ponto de interrogação como seria o ambiente, mas o Inter precisava contratar, Ernest, um treinador que estivesse estudando a Série A do Campeonato Brasileiro. E ele é um cara estudioso, ele é um cara que, justamente em cima disso, ele estava dando voz para o Juventude. Sim. Então, traz um Paixão, que tem experiência em preparação física e que vai saber. Tanto que começa o Paixão dizendo, né... estão treinando demais e correndo de menos. Aí ele bota mais força, aproxima as linhas e bota os guris ali, etc. Então, esse diagnóstico, mais uma vez, no segundo semestre foi bom, né? Não, foi bom e é o lance principal que eu acho, cara, é o preparador ele entender que não são só 70 jogos no ano. É um calendário ruim, como tu disseste, mas, ao mesmo tempo...
é um campeonato continental, basicamente. Sim. O Brasil é um continente, é a América claro, do Sul, óbvio, né, velho? isso aí. E nós estamos no extremo. Quer ver? Né? A gente, olha só, a gente tava brincando agora lá no Vozes o seguinte. Pô, vamos pegar e vamos contratar um motorhome. Aí, se a gente jogar contra o Botafogo agora e ganhar do Botafogo e tiver chance de ser campeão brasileiro ainda contra o Fortaleza... Eu vou nesse motorhome aí, ó. Né? Vamos contratar um motorhome, vamos subir, pegamos uma Starlink e tal, e vamos fazer as lives da estrada. A gente foi de loucura. A gente fez um Google. 7.000 quilômetros, brother. 7.000 quilômetros. Tu vê, tô andando 700 por dia, que é chão no motorhome, tem, dá 10 dias, né? Tem noção, meu? Tem noção? Cara, daí assim, ó, o preparador físico, ele tem que entender que ele tá saindo, por exemplo, terça-feira de Porto Alegre para ir até Recife, por exemplo, jogar contra o Sport. Sim, tá 10 graus aqui, lá tá 30. Isso, e aí ele vai voltar até São Paulo. Ele vai jogar em São Paulo para depois voltar para Porto Alegre. Ou daqui a pouco, vamos supor assim, ó, isso nós estamos falando só do Campeonato Brasileiro. Não, Aí ele foi para Recife, só que daqui a pouco ele vai ter que pegar e ir lá a La Paz também, porque depois tem Libertadores. Mas antes de La Paz, ele tem um jogo em casa em Porto Alegre, ele tem que voltar para Porto Alegre. Né? Tu tem noção, velho? Então o preparador físico também tem que saber disso, porque o descanso também faz parte da preparação física. Claro. Né? E tipo assim, ó, se a gente quando fica às vezes 2, 3 horas já tem dor no joelho, já tem dor na musculatura, nas costas, tu imagina o jogador de futebol que toma porrada na musculatura todo dia e tá sempre com a musculatura enrijecida. Sim. E aí ele fica parado X horas num voo, parado X horas num aeroporto. O atleta ele tem que ficar sempre em movimento. Esse também é uma questão que tem que ser levada em conta. E eu acho que aí o Inter, né? Eu não gosto muito de dizer, o Barcelos foi assertivo. Não, o Inter foi assertivo. Boa. Né? Boa. Porque até porque a gente criticava a centralização dele, daí agora o Barcelos acertou. Não foi o Barcelos, foi o Inter. Boa. Exatamente. Até, e isso é legal, cara. Eu falei também no dono sobre isso. Dá para encarar como uma espécie de humildade, assim, como, olha, tentei de todo o meu jeito, não deu, vou voltar para a parte normal. Porque quando ele era, né, presidente, vai presidir o clube, né? Deixa o seu vice cuidar e tal, isso aqui. Tanto que ele brinca, né, quando a gente vai, por exemplo, no off, assim, às vezes a gente está, por exemplo, viajando agora para Belo Horizonte, né? Daí a gente, presidente, não sei o que, ele, não, eu tô fora, fala com o vice ali, ó, tem o vice, sabe? Então ele também tira uma onda, sabe? E aí que tu vê que o cara também amadurece, né? Normal. O cara também amadurece. O lado de cá, do balcão, e o lado de lá do balcão, sabe? Começa a perceber que, não, só um pouquinho, tem a hierarquia da parada, tem as coisas certinhas, isso e aquilo. Eu acho que o Inter está cada vez mais próximo de um título grande. Porque, assim, eu não gosto muito do tema SAF como a salvação da lavoura, tá? Sim. Eu concordo contigo que tem que ser visto esse assunto, tem que ser debatido esse assunto, tem que entender qual é a melhor SAF, tem que entender as inúmeras possibilidades de SAF e tudo mais. Eu não gosto da frase assim, ó, tem que virar SAF mesmo. Claro. Não, calma, né? Por quê? Por que eu defendo isso? Porque, olha só, vamos pegar desde 2017, tá? O pior ano da história do Inter. Né? O pior ano é de 2016, mas vamos dizer assim, jogamos a segunda divisão em 2017, tá? 2018, terceiro do Brasileiro. 2019, vice da Copa do Brasil. 20, vice-brasileiro. Daí 21 não deu nada, 20, 21 não deu nada. Né? Daí 22, de novo, entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. 23, na trave na Libertadores. Então, assim, claro que tem que ter investimento. Uma SAF talvez teria mais dinheiro para investir, concordo. E talvez desses anos todos que eu falei, a gente não tivesse batido na trave em todos, tá? Mas, mesmo não sendo SAF, tu chegou? Sim. Então, foi eu operado, acho... né? Isso, sem contar as outras questões, tá? Né? Mas, então, assim, mesmo não sendo SAF, tu chegou. Eu acho que a análise tem que ser feita assim. Por que tu bateu na trave? Sim. Boa.
Por que tu bateu na trave? É por falta de investimento? É porque fomos, talvez, vamos dizer assim, inocentes demais em determinadas coisas? Será que a gente não precisa de força política na CBF? Será que a gente não precisa também falar com o Sport TV, com o ESPN? Será que a gente não precisa também dar uma voz para o Inter no eixo Rio-São Paulo? Entende? Eu acho que são várias questões que a gente tem que avaliar para pensar do porquê batemos na trave. Boa. Bela contribuição. E em relação à SAF, para mim, a minha teoria lógica é o seguinte. O que está vindo dinheiro para quem está com um grau de endividamento altíssimo? Sim. Então, para te ter poder de barganha nesse sentido. Tá? O que os caras veem? Marca, formação de atleta e patrimônio. Tá? Olha o patrimônio do Inter. Sim. Né? Vamos respeitar o que é, Não, o Complexo Beira-Rio. É um dos maiores clubes do Brasil, tranquilamente. Ok. Daí, quanto mais resiliente a gente for para entender todo esse processo de SAF e, principalmente, nos unir para fazer o CT. Porque, vamos dizer, tu vai gastar 50 milhões, 70 milhões para fazer um CT. Quanto que vai aumentar o teu valuation para uma SAF que vai vir com dinheiro para cá, para dizer, os caras têm um dos melhores centros de treinamento do Brasil, uma baita marca, mercado, etc. Não, as próprias famílias vão querer botar os guris aqui. Tu vai valer muito mais, entende? Sim. Então, o pacto que o Inter deveria fazer agora é o seguinte, tá, meu? Nós temos que nos esforçar e nós temos que fazer um pacto para, antes da SAF, a gente ou pelo menos tem um projeto que agora foi atrofiado pela questão das enchentes, porque a gente tinha lá um terreno, um projeto interessantíssimo, e agora tudo isso virou um grande ponto de interrogação, e vale a pena investir, vale a pena investir mais no nosso outro CT ali que ficou embaixo d'água, então isso afeta... O Inter tem imagens aéreas, né, mano? O Inter tem imagens aéreas do terreno do CT, né? Em Guaíba, do terreno do CT lá em Guaíba, do outro lado do rio, né? Para ver aonde que a água chegou. Porque é o seguinte, também tem um outro ponto. O terreno pode ter, sei lá, vamos supor, 1.000 quilômetros quadrados, tá? Beleza. Só que são X% só que são de área construída. Porque tem um sítio arqueológico, tem questões de ambiente, tem uma série de questões que tem que também ser vistas quando for fazer o negócio lá. Então, assim, o Inter precisa analisar muito bem. É claro que a gente sabe que não vai ter uma enchente histórica todo ano, mas, assim como houve em 1953... Sim, mas no mínimo ver onde é que estão essas áreas mais altas pra e ver se projetar. Não tem problema ambiental. Claro. E eu penso também a SAF, cara, vocês já perceberam, a galera tá com a gente aqui, que ninguém tenta comprar o Flamengo, ninguém tenta comprar o Palmeiras, até o Corinthians, que está, vamos dizer, que quebrado. Uma das maiores dívidas do Brasil. Tá? Já viu que ninguém tenta comprar o Corinthians? Os caras não tentam comprar os clubes grandes, por quê? Porque, primeiro, que eles não vão vender. Segundo, porque o dinheiro é muito grande, muito alto. Os caras tentam comprar quem está falido ou quem está muito na M. Então, por exemplo, assim, eu me preocupo com um modelo de SAF que tem muitos que fazem, tá? Que é o seguinte, o futebol sai, e justamente por isso tem a Sociedade Anônima do Futebol, né? O futebol sai do CNPJ do Inter, as dívidas ficam no CNPJ do Inter, e a SAF, no caso, vamos supor, o Ernest S.A., que comprou o futebol do Inter, pegou o Alan Patrick, o Gabriel Carvalho, a galera toda, e fez um CNPJ novo. Ou seja, eu não tenho dívida, eu tenho um puta de um patrimônio, em termos de ativos. Né? Eu tenho poder de investimento, porque como eu não tenho dívida, eu tenho CNPJ zerado e ainda assim eu tenho dinheiro, eu tenho poder de barganha nos bancos. Não tem grau de endividamento. Né? Então, esse é um problema, porque daí quando tu vê, tá, beleza, legal, o Inter tá ganhando. Não, mas o Inter tá lá, quebrando. Basicamente, os caras estão indo em penhora de CT, não sei, entende? Tá dissolvendo o patrimônio. É tenso essa questão aí de dissolução de patrimônio. Então, acho que também o torcedor ele tem que se ligar nesse sentido. E aí volta para aquilo que tu falou.
talvez o conselheiro também tem que estudar sobre isso. Falar sobre empreendedorismo, falar sobre empreendimentos, ele tem que fazer cursos. E os próprios movimentos deveriam incentivar isso. É verdade. O movimento do Ernest lá, aquela pessoa ali é inteligente no meu grupo, hein? Eu vou pagar um cursinho para ela na Universidade do Futebol. Tem uma área, sim. Isso. Pô, mas aquela pessoa ali, ela é gerente de RH de tal lugar. Pô, eu vou falar com ela sobre gestão de pessoas. Eu vou fazer um curso, se ela não... Sabe que ela não quer fazer um curso de gestão de pessoas em futebol? Chega aqui. Universidade do Barcelona lá, tu fala espanhol, não fala? Pô, entende? E eu acho que tu vai crescendo na parada. Só que aí a gente barra em coisas que a gente também sabe que existem, né? Que é o poder pelo poder, o lance do cara estar ali dentro para, sabe, simplesmente ter um status. Então tem esse negócio do assim, tem o coloradismo, mas ao mesmo tempo tem o coloradismo da busca pelo poder. E eu acho que esse é o grande problema do Conselho Deliberativo do Inter hoje. Claro, existem pessoas maravilhosas e eu conheço pessoas de lá de dentro que são maravilhosas. Mas a gente sabe também que tem muito da politicagem, em vez de ser simplesmente político, um agente político, né? Nesse sentido. Eu acho que por isso que aí, só voltando lá atrás, tu disse, né? Mas aí tem muita gente que não gosta de ti. O que cria esse ranço, esse rancor, né? Mas que faz parte do jogo também, faz parte. Né? E o que a gente vai fazer? É aquilo que eu falei. Tem horas que tu tem que também ter inteligência emocional para saber como tu vai lidar com a crítica. Claro. Até eu. Não, exato. Até eu. Claro, porque já o conselheiro pode dizer, eu não gosto desse jeito que tu fala sobre o Inter. Pois é, né? Tu vê. Cara, tem uma funcionária do Inter que é minha amigona, cara, desde sempre. Luciane Catapã. Não sei se tu conhece. Ela trabalha no almoxarifado do Inter hoje, lá no CT Para Gigante. Ela é, cara, muitos serviços prestados pelo clube, tá? E tu vê, ela gosta tanto do Inter que hoje ela também trabalha como gandula. Eu sei quem é. Tá? Ela faz, às vezes, ali a entrada do conselho, ali, tá? Que eu vejo assim, exatamente. Tá lá no conselho. A Lute, tá? E um dia, cara, uma vez eu trabalhava na 0 Hora ainda. E eu usei o termo num texto acadelado. O Inter jogou acadelado. E um dia ela me passou por mim, ela não sabia que eu era colorado, e eu não conhecia ela bem ainda. E ela chegou pra mim, eu quero te falar um negócio. Aquele termo que tu usou lá é muito ruim por causa disso. E daí a gente acabou se conhecendo. Sim, daí tu deu razão pra ela. Criou uma amizade. E ela disse, não, esse termo não dá, cara. Esse termo é isso, esse termo é aquilo. Esse termo ele também é sexista e tal, isso e aquilo. Daí eu, né? Absorvi e parei de usar o termo acadelado. E muita gente usa, e tá tudo bem, cada um, né? Mas eu absorvi para mim a crítica que ela fez, né? Mas porque ela veio com os argumentos corretos. Ela veio com argumentos corretos. Né? Exatamente. É muito complicado. E ao mesmo tempo, já houve, por exemplo, eu tô na porta do conselho, né? Tô na porta do conselho deliberativo, e já desceram 2 conselheiros, por exemplo, certa feita, toda a imprensa ali, né? E os 2 conselheiros chegaram para botar dedo na cara, assim, e falando não só impropérios, mas, né, porque tu é um safado, eu não gosto, não sei o quê, bababá. Daí eu, calmamente, a imprensa do lado, né? E eu cheguei e disse assim, eu fico muito impressionado, eu conheço o senhor já de muito tempo, né? O senhor tem bastante tempo no conselho, a senhora também e tal. Se vocês, de repente, tivessem essa veemência em 2015, 2016, o clube não tivesse, né, na pindaíba que ficou e não teria sido assaltado como foi, né? Daí eles ficaram olhando sérios assim, e a galera da imprensa que estava do lado, né? Só parou assim e ficou quieta. Sim, reverberou ali na hora, né? Cara? Então, tipo assim, como tu disse, é a crítica no argumento, mas também vamos dizer assim, a contra-crítica no argumento também. Exato, isso aí. Entende? Porque, digamos, cara, eu conheço a história do Inter, eu conheço a história de boa parte das pessoas do Conselho, eu conheço a história do Conselho,
né? Então, assim, tem coisas que eu não tô querendo dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu argumento com conhecimento. Eu sei o que eu tô falando. Sim. Né? Então, basta dizer assim, tipo, o Ernest, tal ano, não sei o quê. Não, é que foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Às vezes o cara sabe, eu sei até, agora não tanto, mas que eu tô um pouquinho mais velho, né? Sim. Mas eu já sabia de cabeça. Ah, porque o déficit daquele ano deu tanto, o superávit não sei o quê, porque foi uma votação. Pô, cara... eu acertei na última eleição a porcentagem. Ah, é? Antes, olha só, tava rolando, né, a eleição e tal, e a gente cobrindo no ar, e aí o Lucas perguntou assim, cara, o que tá rolando aí, Ernst? O que tu acha que a galera tá achando que vai dar? E eu disse, cara, falei com muitas pessoas aqui e tal, tem algumas pessoas bem por um lado, né, do Melo, pro lado do Alessandro e tal, mas até do lado do Melo, alguns já disseram que acham que vão perder, do Alessandro vai ser complicado e tal, mas tá todo mundo otimista. Eu vou te dizer, Lucas, acho que vai dar 53-47. Bah. E aí, tanto que, cara... Aí daí não teve ninguém dizendo que o Ernest não, divulgou a gestão, 53. Opa, olha aí, ó. Foi problema, não, desculpa. Não tem problema. Desculpa. Toca a ficha. Isso é bom pros cortes. Desculpa. Hein? Mas aí não teve gente não, que... a gestão ficou doida. A gestão ficou doida. Chegou assim, como é que ele sabia? A própria gestão. Não foi teve só ninguém, a oposição. E não teve ninguém que disse assim, não, o resultado foi manipulado, o Ernest divulgou antes. Não, nesse sentido não, mas assim, porque acontece o seguinte... O resultado foi manipulado, viu? O Lucas ficou doido, cara. O Lucas, cara, isso aqui, ainda bem que eu não quebrei isso aqui, né? Tá bom. O Lucas ficou doido, cara. Porque olha, aí eu com fiquei certeza não vai ser nós que vamos cair, né? Não, acho então que não. Estamos tranquilos, né? Matematicamente nós já estamos bem, né? Mas daí, cara, tá ligado que o Lucas foi dar o resultado, assim, porque aí o Lucas... Eu fiquei numa área do Gigantinho e ele ficou na outra, ficou mais perto do palco e tal. E daí, quando... o resultado da eleição, fulano de tal, 53%, né, 47%. O Lucas dá o resultado no ar, não assim, o Barcelos ganhou, não sei o quê, o Melo, não sei o quê. O Ernest acertou. Diz, o Ernest cravou a eleição, sabe? Tipo assim. É engraçado. Cara, foi sorte. Evidente, claro, né? Porque não, eu né? chutei um número. Eu chutei um número realmente. Mas em cima de um feeling. Podia ter feito uma fezinha na categoria. Não, imagina. Eu poderia ter postado, sei lá, 58-42. Sim. Né? Mas eu fui lá e botei um número que eu imaginei, em cima das pessoas que eu falei e tal, fiz uma continha na cabeça. Sim, o normal era tu nem. Se tu vai presumir, tu diz 55-45, não diz nem 53-47. Exatamente. 57. E deu. Tá certo. E esse patrimônio digital que tu construiu, assim, quando é que tu foi... tu começou a falar justamente disso, né? Que o próprio Clique RBS ali acabou te dando uma oportunidade e tu viu que era um nicho importantíssimo, né? Daí tu tem um canal hoje do YouTube que tem mais de 50 mil followers, mas ao mesmo tempo que é um canal muito ativo e que tem e que esses 50 mil reverberam muito, né? São pessoas que... Sim. E sem falar no Vozes, né? O legal... Foi meio que assim, foi o inverso, né? O Lucas, por exemplo. O Lucas, que é o meu sócio no Vozes, ele tinha o canal pessoal... e que também estava consolidando, estava grande e tal, bombando. E quando a gente fez o Vozes, né? Foi o contrário, a gente já tinha o Vozes e eu decidi criar um canal pessoal também. Tá? Muito incentivado pelo Lucas, muito incentivado pela Dani, a esposa do Lucas e tal, para ser um complemento. Coisas que a gente às vezes não deixa, não coloca no Vozes, ou que a gente amplia no Vozes e dá primeiro nos canais pessoais e tal, e assim vai. Quando eu tava no Canadá ainda, né? Quando a gente, vamos dizer, montou o Vozes do Gigante. Porque a ideia era fazer lives, assim, esporádicas, cara. Coisas pra gente falar de Inter, sabe? Porque o Leandro Bess também tinha saído da 0 Hora. E ele assim, já vamos montar um canal e tal. E eu digo, vamos, cara, vamos. Daí mas vamos chamar um guri da nova geração. Isso, a gente tá velho. Daí ele, mas se tu confia no cara, eu não confio no cara. Vamos chamar o Lucas Colar. E a gente criou o Vozes do Gigante. E aí, assim, cara, veio a pandemia. E o Lucas já tinha saído da Grenal, não?
Sim, o Lucas estava sozinho já tava, o Lucas tinha saído. Porque ele já tava performando bem ele o tinha YouTube feito dele. Bairrista também, ele foi ele foi repórter identificado do Bairrista, depois ele sai e aí ele pega o canal dele, Instagram e tal, e aí ele se destaca mais. E aí, cara, veio a pandemia. E aí a gente não tinha mais como fazer assim live direto do Beira-Rio, ou repercussão dos jogos e tal, isso e aquilo. Porque parou tudo. Só que daí eu e o Leandro, a gente tinha muita fonte, né, cara? E o jogador que nos conhecia, que a gente podia chamar para dar uma entrevista e tal, isso e aquilo. E o canal foi crescendo. Claro. Daí foi crescendo, a gente fazia entrevistas, a gente fazia algumas lives. E aí também a própria pandemia criou muito esse formato de tu ter as telinhas de dentro de casa e tudo. Então Exatamente. Aí padronizou tudo, né? Exatamente. A qualidade da imagem da Globo era a mesma do Vozes, nesse sentido, entendeu? Exatamente. E a facilidade que o YouTube te dá, né? Eu posso pegar e abrir uma live em qualquer lugar do mundo. Sim, claro. Então eu estava no Canadá, o Lucas em Gravataí e o Leandro aqui no Bonfim, e a gente estava conversando de Inter. E aí, de vez em quando, recebia o Figueroa, que estava no Paraguai, de repente, sabe? Daqui a pouco pegava o Diego Aguirre, que estava no Uruguai, e assim, vai. Então, só que aí o Vozes foi crescendo, né, cara? Foi crescendo, voltou a bola, passamos a fazer mais jogos. Daí eu me separei lá onde eu estava, que era Montreal, pensei, vou voltar para o Brasil. Eu estava fazendo mestrado lá e tal, encerrei os estudos e tal, vou voltar ao Brasil, já tenho pelo menos como me manter e vim para cá. E aí a gente continuou, cara, no Vozes, fazendo as coisas do Vozes crescer. O Vozes atingiu 100 mil inscritos no dia do Inter Fluminense. Foi o dia que eu voltei a fumar. Não, eu voltei no Maracanã, né? Que inferno. Eu voltei antes no Maracanã. Porque eu estava 5 anos sem fumar. Tinha parado de fumar no 2019, lá na final contra o Atlético Paranaense. Sim. E voltei no Fluminense. Né? Não, cara, é muito legal porque a gente acabou aí tendo parceiros muito bacanas também, né? Pô, a KTO, que nos abraçou muito também. Sabe? O Cássio, sem palavras, né, cara? Porque o Cássio, a KTO, confia também na gente, né? E uma coisa que eu sempre digo, né? Todas as conversas que eu sempre tive com o Jorge, com o Cássio, com toda a turma, sempre assim, mano, liberdade editorial. Isso. Sabe? Ou quando tu achar que é legal, entendeu? Tu faz. Só que é o seguinte, a única coisa que a gente quer é que, diz pra jogar pouquinho, diversão com responsabilidade, diz pra brincar, diz que é uma coisa pra gente... Tá vendo um jogo lá, Manchester United, Manchester City, não vai torcer pra ninguém, mas daí tu, não, o City tá um pouquinho melhor, bota 5 pila, tu torce pro City. Claro. E aí, esse é o valor da aposta. E aqui quem tá falando é um cara que é apaixonado por turf, e que não gosta de apostar, eu gosto do esporte, do cavalo, de ver o desenvolvimento do animal que nunca correu e que tu começa a criar a estratégia atlética dele, assim, e é impressionante, claro. A corrida de cavalo leva 1 minuto, 1 minuto e meio. Cara, eu fico apavorado, eu fico pálido, eu fico assim, no meu coração ansioso. Eu não vou mais aqui. Se é para ser assim, tu ainda vai morrer aqui, assim. E o Inter não me dá isso, cara. Eu fico mais tranquilo, assim, eu não sei também se é para passar essa tranquilidade pro meu filho, que hoje vibra muito, assim, sabe? E o próprio conselho também, as brigas, as confusões, assim, o meu filho ser colorado e ser meu irmão por causa do Inter, reacendeu uma paixão que muitas vezes já... que saco aqui, uma brigaçada aqui, sabe? Pô, às vezes é isso, seja um lado, seja o outro. Tem que botar o Inter acima de tudo, assim. Isso às vezes até ofusca um pouco essa. Mas daí vem a criança, vem o filho, etc. Pô, e hoje ele é mais fanático do que eu e do que meu pai. Ou seja, eu fiz bem o dever de casa. O que tinha que fazer. Mas, cara, foi um dia bonito, cara, porque pelo menos pro Voz, né? E no final das contas a gente acabou não postando isso depois, porque quando nós atingimos 100 mil, cara, foi no pré.
Ah, tá. Jogo. Entendi. Então tinha muita gente na rua, né, cara? E a galera, cara, a gente tem uma aceitação bem bacana, assim, entre os colorados, né? Sei lá, talvez 7-3, por exemplo, 7/3, 7 gostam, 3 não, 8.2, sei lá, não sei, tá? Mas foi muito legal, cara, porque daí a gente botou um contador no ar, assim. Então tinha lá 999, 99800 e tal, sabe? Pá, cara, eu tava bem doido por causa do jogo, né, velho? Já tinha passado também o Ruas de Fogo, o Inter já tinha entrado e tal, mas a galera tava em volta. Tanto que, cara, nessa live aconteceu um negócio maravilhoso. Aí eu tô transmitindo, porque assim, né, meu, tinha 200 mil pessoas, né? Sendo superlativo, 500 mil pessoas aquele dia, tá? E aí, velho, o ônibus do Inter passa no meio do Ruas de Fogo e quando tem muita gente, perde sinal, né? Fica mal de sinal. Só que eu tenho um lugar que eu sei que não perde o sinal. Eu até brinco que é o ponto Ernest lá e tal. Daí, cara, eu tô paradinho, cravado aqui, né, meu? Não posso me mexer, porque senão vai passar o ônibus no meio da Ruas de Fogo, a gente não vai ter a transmissão e tal, não sei o quê. Cara, direitinho, né, velho? Passa o ônibus assim, a gente ali, e a gente no ar. Tudo certo. Deu tudo certo. Cara, daí é engraçado, assim, eu tô com o celular e tal, passo o ônibus e eu faço aqui pra acompanhar o ônibus. Cara, quando eu viro assim, ó, pra acompanhar o ônibus, do nada a câmera faz assim, ó. Ah, porque era o estabilizador ali. Não, velho, porque os colorados vieram correndo por trás e me jogaram pra cima, cara. Vamos, Ernest, e tal, não sei o quê. Né? E, cara, e aí a câmera tá aqui, ela vai pro ar, assim, e acabou, né, velho? Aí, não sei, daí já aproveitei, então, e eu disse, não, então vem cá, vamos fazer 100 mil junto aqui agora, cadê teu celular? Cadê o teu? E, eu sou louco, sim, né, meu? Quando eu fico loucão, assim, no ar, eu faço umas loucuras. E daí cadê o teu celular? Tu é inscrito aqui, vou aqui, ó. E aí, 900, 900. Cara, eu comecei a fazer quase uma contagem regressiva. E quando bate os 100 mil, tem uma galera de volta, assim. Comemorando. E a gente tava, 100 mil e tal. E aí dá problema depois no jogo, né? E aí, claro, a gente não achou legal por bem postar isso, né, e tal, como comemoração, vamos dizer assim, porque tava todo mundo triste, né? Ninguém tava... Não tinha ambiente pra isso. Né? Ninguém tava feliz. A gente tava feliz com 100 mil, claro, mas ninguém tava feliz aquela noite, né, ou aquela semana. Sim, não tem como, mesmo tu tendo uma performance profissional importante, marcante... Não. Pelo que aconteceu... Tem coisas que o cara... Esse também é uma questão legal, assim, que eu acho que ser jornalista identificado, né? Tipo... As minhas vitórias pessoais como profissão, de repente, não são tão legais assim quanto uma vitória, derrota, empate do Inter, por exemplo. Vou te dar um exemplo, tá? Eu fui para Bolívia na montanha lá, o Inter e Bolívar, na Libertadores. Eu vi 1-0 do Inter, tá? Maravilhoso. Ou seja, vi o Inter ganhar, estava junto lá, fui para Bolívia, um lugar que eu não tinha ido ainda, quando eu trabalhava na 0 Hora e tal, isso e aquilo. Profissionalmente... aquele gol que o Valência fez... Agora absurdo. Nós vamos, entendeu? Exato. Era o cara, agora é o seguinte, né? E o mais doido é o seguinte, se o Inter tivesse perdido, profissionalmente eu ia estar super feliz. Sim, porque, né, fui para Bolívia, um canal identificado, independente... Sabe, mandar um cara pra fora do país. Pô, o Lucas já foi em outros momentos também. Ganhamos os jogos e tal, mas profissionalmente também estaria feliz, né? Quem é mais pé quente, tu ou o Lucas? Tem a estatística? Cara, não tenho a estatística. Aí, ó, vamos fazer a estatística do Voz do Gigante aí, ó. Pior que eu não tenho a estatística, mas a gente ganha... Não, a gente ganha bastante junto. A gente ganha bastante. Porque tu diz, eu perdi, o Lucas foi lá e ganhou, Lucas, então o pé quente é tudo. Não, pior que... Cara, esse ano eu ganhei no Allianz, em Barueri, Palmeiras. Tá, pô. Daí teve aqui mais Bagé... eu tava no Guarani de Bagé. Tá. Que a gente perdeu com o mercado. Olha. Bom, depois aqui, ó, tema de casa para eles, depois eles vão fazer essa provocação lá no Vozes, lá para ver scout aí, para ver quem é o mais pé frio aí. Vamos ver. Tá louco. Mas é legal, cara. Eu gosto de acompanhar, eu acho que é legal porque profissionalmente é bom. A gente faz o que gosta,
primeiro, né, como jornalista, eu não gosto, cara, muito E é bom do também termo... para criar vínculo com esse torcedor mais fanático que vai a todos os jogos, né? Sim. Porque tem pessoas que conseguem se dispor e ir na maioria dos jogos fora de casa, e aí tu vibra junto, constrói uma relação legal também, né? E tem pessoas que nos procuram porque nos assistem, né? Então, tipo assim, vamos lá, vamos para Recife, por exemplo, fazer um jogo contra o Sport, né? Aí do nada lá um cara, queria falar com vocês porque vocês me aproximam do Beira-Rio. Porque isso é muito legal, né, cara? Sim. Quando a gente faz o pré-jogo, Claro. por exemplo, mostrando a movimentação no entorno do Beira-Rio, a galera Tu chegando. te sente um pouquinho, o cara que tá longe, fora, né? Ainda mais na gringa, né? claro, o cara que E tá tu passou fora, por isso passei também, por né? isso, exato, sabe? Eu sei o que é. Eu sei o que é. O primeiro jogo de volta no Beira-Rio, assim, quando eu realmente... Aí ia ter o jogo e eu sentei no pupitre de novo, assim, pô, é emocionante, cara, é emocionante. Porque tu sente falta. Quem tem a cultura da arquibancada sente falta. Sim. Então, assim, eu acho legal quando os caras falam sobre isso, né? Vocês me aproximam do Beira-Rio. Eu acho espetacular. É o melhor elogio que a gente pode ter. Eu vejo assim, ó, eu também, o melhor elogio profissional que eu recebo como artista é quando vem um cara mais novo e diz, pô, eu tô aqui porque o meu pai ou a minha mãe, o meu irmão mais velho me ensinou a curtir muito comunidade, eu sou muito fã do PBB. Claro. Porque é aquilo que a gente estava falando hoje, a minha porta de entrada no relacionamento com o meu filho é o Inter. E eu, claro, de uma maneira muito menor, posso proporcionar isso para as pessoas, assim. Então, daí tem essa coisa do vínculo pessoal. Não, o meu com o meu tesouro lá a porta de entrada é o Inter, entendeu? E ali eu consigo falar com ele, ali eu consigo ter uma franqueza maior para poder monitorar melhor, sabe? E, pô, que legal que eu posso ser isso para algumas pessoas também. Então, pô, isso me deixa muito feliz, me deixa muito lisonjeado, porque não é só o reconhecimento, mas é o reconhecimento e tu ter a satisfação pessoal de saber que tu tá aproximando um pai e um filho, que tu tá construindo algo que é caro para ti, assim. Então Claro, e o legal também, né, meu? Como hoje é pelo YouTube, então tu pode botar na televisão, né? Sim. Então a gente fica muito ligado sempre nas estatísticas e tal. A gente tem 15%, cara, das pessoas que nos assistem na televisão. Então, de noite, por exemplo. Pô, de noite estão daqui a pouco vendo, em vez de ver um jornal nacional, estão assistindo ao Voz. E o cara que é legal tu ter essa métrica, porque o cara que botou na TV, ele vai ficar até o fim, né? Claro. Ele é o cara, eu vou sentar para ver minha TV e para ver o programa que eu quero ver, né? Então tem esse... A gente foi aumentando, assim, aí agora em termos também de qualidade, né? Microfone, equipamento e tal. Então, aos poucos também foi indo meio que... Porque é uma empresa, né? Claro. É uma empresa, então... aos poucos a gente teve que ir superando não só obstáculos, mas assim, cresceu a esse ponto aqui de agora a gente não pode botar qualquer coisa. Sim. Agora tá dando na televisão, 15% das pessoas estão vendo na televisão. Então tu imagina, se vamos pegar dos 100 mil, 15% de 100 mil, cara. É isso aí. É muito, né, velho? Gente. Imagina, então 15 mil pessoas assistem na TV. Que legal. Ernest, foi um prazer. Obrigado, seja sempre bem-vindo aí. Estou à disposição também. Acho que foi um baita papo aí, super, né, aberto, sincero, franco. Aí. Talvez alguém possa pensar assim, o Mano e o Ernest vão discutir lá. Não, até é bom nós fazer um clima meio Oasis aqui, sei lá, e tudo. Mas é isso, a nossa proposta aqui no Presença é isso, é deixar o convidado à vontade, é falar de peito aberto de Inter, praticamente nem olhamos o roteiro aqui. Com o Lucas já tinha sido muito legal, tu é um baita de um cara do bem. Cara, eu sou extremamente calmo. Deu pra ver, né? Parece que aqui aí que tá. Quando eu sou bélico, bom, daí sim, né? Daí eu sou um cara mais... mas eu sou um cara extremamente... Eu adoro ser retardado. Adoro piada de quinta série. Adoro. E dar risada adoro. Então, eu sou muito tranquilo. O legal desse negócio Oasis, assim, e tal. Acho tri.
Mas eu gosto também que as pessoas me conheçam mesmo, como Claro. esse cara doido, assim, de risada. E franqueza também, acho que o cara tem que ser Yes. franco, né? É mais fácil aí, é mais fácil de tu validar tudo, é mais fácil de tu ficar tranquilo também. Quando tu Claro. diz o que tu pensa, pronto, deu. Ninguém me enche o saco por isso, deu. Exato. E aí se o cara ficar atrás de hater, atrás de coisa, assim, daí não vai viver, não vai ser feliz. Né? Obrigado mesmo, foi Cara, um prazer. tamo Grande junto. presença. Beleza. Valeu. Mais um Presença Colorada. Valeu, galera. Valeu, KTO. Fiquem com a gente sempre aqui, que toda semana a gente tem um convidado grande presença.